Olá pais, olá professores! Hoje nós temos um vídeo muito interessante, nós vamos falar sobre as principais dúvidas que vocês têm a respeito da educação, principalmente da educação infantil e no processo de alfabetização. Vem comigo! Gente, eu sei que alfabetizar não é uma coisa fácil, é um processo difícil, exige muito conhecimento, mas hoje a gente trouxe aqui as principais respostas para dúvidas que vocês sempre trazem pra gente aqui no nosso canal. A primeira dúvida dela é: por que meu filho escreve as palavras emendadas? Bom, essa resposta não é difícil de ser dada. Primeiro, porque nós falamos, a nossa fala é contínua. E quando a gente fala, por exemplo, assim, você quer requeijão? Você não percebe que existem pausas entre essas palavras. E a criança da mesma forma. Então, com o tempo, ela vai aprendendo a perceber estas pausas quando a gente lê para elas, apontando o dedinho palavra por palavra, falando pausadamente. Ou então, quando ela mesma já está no processo de escrita, nós vamos colocando bolinhas entre cada palavra do texto para perceber que ali existe um espaço. Essa é uma boa estratégia. Uma outra dúvida bastante frequente é a respeito da letra espelhada. Por que uma criança escreve de forma espelhada? A criança escreve de forma espelhada porque, para ela, todos os objetos do mundo estão assim meio estáveis, né? Um copo é um copo, se você virar ele de cabeça para baixo, cabeça para cima, se colocar à direita ou à esquerda, ele não deixa de ser um copo. Para ela, as letras, ela ainda percebe as letras dessa forma. Com o tempo, o processo de escrita vai dando a ela essa identidade da letra e ela vai percebendo que não pode modificar essa identidade, porque senão muda o som e a forma da letra. Um outro aspecto para fazer a criança escrever espelhado é porque a gente escreve, um dos princípios do sistema é que se escreva da esquerda para a direita. E a lateralidade ainda não é um domínio que a criança possui no início da alfabetização. Então ela vai aprendendo o que é a direita, o que é a esquerda, que escreve de cima para baixo, que deve se respeitar as margens do caderno. Tudo isso é um processo que vai acontecendo. Então a letra espelhada é normal no início do processo de alfabetização e a gente vai corrigindo isso à medida que ela amadurece, tanto para escrever quanto na sua lateralidade. Uma outra dúvida bastante frequente é: por que meu filho, com a mesma idade de outra criança na mesma classe, ainda não aprendeu a ler e a outra criança aprendeu? Bom, essa dúvida é mais fácil ainda de resolver, porque cada um de nós possui um processo de desenvolvimento muito individualizado. As experiências, que tanto na qualidade quanto na quantidade de cada um, ela varia muito. Então a criança pode chegar à escola ou não com bastante conhecimento sobre leitura e sobre escrita, sobre textos, sobre materiais gráficos, enquanto outras crianças podem não chegar com essa mesma bagagem. Uma coisa errada que a gente não deve fazer e não é adequado é ficar comparando uma criança com a outra. O melhor é que cada pai ou cada professor esteja preparado para entender que existem diferenças e que é preciso trabalhar essas diferenças, tanto na sala de aula quanto em casa. Então a gente precisa respeitar o ritmo de desenvolvimento de cada criança. E com certeza ao final do ano letivo todas elas estarão lendo e escrevendo. Um outro questionamento dos pais é a respeito de qual é a idade correta que uma criança deve estar já sabendo ler e escrever. Bom, hoje se espera que uma criança esteja lendo e escrevendo até o 2º ano. Isso é o esperado, né? Mas a gente sabe que isso não acontece. O que vai determinar isso é a experiência que a criança traz de casa, a sua bagagem a respeito do material escrito, do material gráfico, do contato com livros, com revistas, com histórias, com diálogos, com a qualidade do seu vocabulário. Todos esses aspectos vão determinar se essa criança vai ou não chegar até o 2º ano sabendo ler e escrever. Outra coisa que deixa os pais preocupados é quando meu filho vai aprender a letra cursiva, a escrever de forma cursiva. Bom, a letra cursiva é uma letra que depende de uma maturidade psicomotora para que a gente realize o movimento de pinça, e esse movimento ele não é muito elaborado no início da alfabetização. A criança vai evoluindo, para os 7, 8 anos ela vai estar dominando esse movimento de pinça com a maior precisão. Então no início a gente opta pelas letras de bastão, que são retas, linhas retas, mais fácil de desenhar. Então, quando a gente começa com a letra cursiva?
quando essa maturidade psicomotora foi trabalhada, quando ela já conhece uma grande maioria dos princípios do sistema alfabético, é que se escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, que nomes próprios se escreve com letra maiúscula e objetos substantivos comuns com letra minúscula, que a letra de imprensa é diferente da letra de cursiva. Então ela precisa ter contato com a grande quantidade de gêneros textuais para ela ir percebendo essas diferenças para que depois possa ser introduzido a letra cursiva para ela. O último questionamento, e não menos importante, é a respeito se eu devo ou não corrigir os erros de ortografia dos meus filhos ou dos meus alunos. Não, na minha opinião, os erros ainda no início da alfabetização não precisam ser corrigidos, especialmente porque a criança nesse momento ela se apoia na fala para escrever. Então se eu falo tomate, eu vou escrever tomate. A criança vai fazer isso. Então, esses erros são comuns e é muito difícil ela percebê-los antes de representar realmente essa questão do sistema alfabético de que letra representa som. E que existe uma sequência de sons específico e que muitas vezes o que a gente fala não é exatamente o que a gente escreve. Então é necessário uma maturidade cognitiva que ainda não existe nesse momento e que a gente vai, à medida que ela vai tendo contato com as palavras, tendo contato com gêneros textuais, com outros livros e percebendo como as palavras são escritas, essas palavras vão sendo guardadas na sua memória semântica e ela não vai mais cometer esses erros. A ortografia ela deve ser ensinada a partir do 2º ano. Aí sim a gente pode começar a exigir a diminuição dos erros de ortografia. Bom, gente, assim a gente conclui aí uma grande maioria das dúvidas que os pais têm, que os professores também têm. Espero que vocês tenham gostado, que essas dúvidas tenham esclarecido vocês a respeito do que vocês precisavam e queriam saber. E se vocês gostaram, deixa um like pra gente, se inscreve no canal. Se você tem dúvidas a respeito do processo que não foram respondidas aqui, escreva para nós nos comentários. Eu vou fazer a maior questão de responder. Tá? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.